Seguimos com outras informações, porque em meio às tensões na Rússia, o presidente Lula voltou ao Brasil. E o governo monitora a situação após o levante frustrado de mercenários contra Moscou. Quem conta pra gente é o repórter Misael Mainetti. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no fim da tarde deste sábado em Brasília, depois de uma viagem de 5 dias à Europa. Esta foi a terceira viagem que Lula fez ao continente neste ano. Entre idas e vindas ao exterior, o petista já passou um mês fora do país, desde que assumiu o cargo. Mais cedo, Lula disse que retornava muito feliz com o resultado dos encontros, que teve na Itália e na França, e falou em retomar relações entre os países e pensar sobre o futuro. Lula voltava justamente enquanto as tensões na Rússia, após o levante de mercenários, diminuíam. Mais cedo, o presidente evitou comentar a crise entre Moscou e o grupo Wagner. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação, e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. Mais tarde, a Embaixada do Brasil em Moscou emitiu um comunicado pedindo aos brasileiros que vivem na Rússia que evitem aglomerações públicas e deslocamentos desnecessários. Na postagem, a embaixada afirma que acompanha atentamente os recentes acontecimentos na Rússia e pediu que os brasileiros sigam as orientações e medidas de segurança difundidas pelas autoridades locais por meios oficiais. Após ser alvo de críticas pela falta de contundência em relação ao conflito, Lula tem tentado exercer um papel de mediador entre Rússia e Ucrânia. Na viagem à Europa, reforçou ser defensor da paz e disse que a solução precisa passar necessariamente pela vontade de Moscou e de Kiev. Eu acho que mesmo aqueles que estão defendendo a guerra, mesmo aqueles que estão ajudando a Ucrânia, querem a paz. Eu tenho certeza que todo mundo quer paz. Acontece que a paz só vai acontecer quando os dois combatentes chegarem à conclusão que é preciso ter paz. Então, eu vou esperar esse momento. Na Europa, Lula discutiu a situação na Ucrânia com diversos líderes, entre eles o Papa Francisco. José Maria Trindade, de Brasília. Zé, Lula teve agendas importantes na Europa, trouxemos inclusive as análises com o nosso convidado há pouco, mas eu queria tratar de um aspecto específico, porque de 6 meses de governo, inclusive o nosso repórter trouxe essa informação, Lula ficou fora, ficou no exterior por um mês, 30 dias. Isso estava no radar? Qual é o objetivo dele? É uma aposta. O governo Lula está apostando e é um risco, né, na agenda internacional. E é uma agenda forte, importante. Ele se preparou para isso antes mesmo da campanha eleitoral. Pessoas determinadas ali pela liderança do PT já viajavam o mundo convencendo veículos de comunicação, fazendo lobby, conversando com autoridades em vários países, tentando criar aqui uma imagem negativa do Brasil para depois chegar o Lula dizendo, olha, o normal voltou e eu que sou bom nessa história. Então esta é a proposta e esta agenda forte do governo Lula acaba sendo o principal objetivo do governo até agora, que está patinando. Não começou nas nossas pautas aqui. E para fora, o Lula fala, e ele disse na Itália e também no encontro na França, contra desigualdades, falou em combate à fome, falou também em desequilíbrios entre as nações, né? Mas esquece de praticar, ou seja, fazer isso aqui internamente no Brasil, e esta é a realidade. Lula, nessas viagens agora à Itália e França, falou com agricultores franceses que desafiam e concorrem com o agronegócio brasileiro, que está aí na expectativa de uma ajuda forte do governo. Eu tenho conversado com aliados até do presidente Lula que dizem o seguinte: a fase ali da indústria automobilística já passou. Hoje, o grande negócio do Brasil é o agro, e o presidente Lula tem que prestar atenção nisso. Então, eles falam, olha, essa proposta aí de ficar criando descontos para veículos
Quando dá descontos, o governo paga, você paga. Quem não usa carro paga para alguém comprar com desconto. Então o governo poderia dar força à força, que é um lema antigo na gestão. Ou seja, dar força ao agronegócio que está sustentando o país. O agronegócio e a mineração no Brasil é que fazem o Brasil ficar de pé.